Bom dia, capítulo 4, página 68, plano cartesiano ou produto cartesiano, relação binária e função. Então vamos lá, o plano cartesiano, vamos abreviar, ele pode ser representado por um diagrama, vai estar no livro de vocês, O que quer dizer isso, João Paulo? Quer dizer que cada termo que esteja no diagrama A tem que ser ligado a um diagrama de B. Por isso que eu liguei o 1 ao 3, 1 ao 4, 1 ao 5. E depois liguei o 3 ao 3, o 3 ao 4 e o 3 ao 5. Quando eu ligo esses números, eu formo pares ordenados. O que são isso, pares ordenados? Pares ordenados é um conjunto de números, são dois números, que são... Ele recebe esse nome porque ele vai entrar no plano cartesiano com as abscissas e as ordenadas. Então vamos lá. Quais foram os pares que eu formei? 1 e 3. É um par ordenado. 1 e 4. Outro par ordenado. Certo? E aí eu formaria 6 pares ordenados. 1 e 5. Depois o mesmo com 3. 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. Cinco feio. 3 e 5. Pronto. Todos esses aqui, ó, de acordo com esse diagrama, eu formei meus pares ordenados. Se eu quiser colocar no plano cartesiano, aí eu vou ter que fazer um plano cartesiano cortado por dois eixos. Os eixos das ordenadas e das abscissas. Mas por que eu coloquei logo isso? Para que vocês entendam que existem pares ordenados. E esses pares ordenados são divididos em dois, abscissas e ordenadas. Todo par ordenado, ele vir por dois números, ele vai vir representado por duas letras. A primeira letra sempre será X. A segunda, Y. Agora eu vou criar meu plano cartesiano com essas ordenadas. Observem que aqui também é a mesma coisa, ó. X, Y. Certo? Então, meu plano cartesiano geralmente é composto por duas semirretas. Essa semirreta é a das ordenadas, que é de Y. E essa é das abscissas, que são de X. Então, deixa eu colocar meus pares ordenados aqui no cantinho. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Vamos fazer ela bem grande para que vocês consigam entender. Temos 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. X, Y. Então pronto, o que é que vocês vão fazer? Normalmente vai vir um plano cartesiano para que seja criado. É aconselhável que vocês façam o mais reto possível, de preferência com a régua. Na verdade, o aconselhado é uma malha quadriculada, que ela já vem toda divididazinha. Como nós não vamos ter isso, eu também não tenho, vou ter que fazer no quadro, não vai sair tão reto. Mas quem for fazer um caderno com auxílio numa régua, ela fica bem precisa, fica bem bonitinha. Então, vamos lá. Ordenadas, abscissas. De que forma eu vou... Só eu organizar os números. Meu plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. 4 quadrantes, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Quadrante é cada quarto dessa imagem. Como é que eu sei? O primeiro quadrante sempre será esse.
Os outros vão vir no sentido anti-horário. Então, voltando, ó. Segundo, terceiro, quarto. Então, ele é dividido em 4 quadrantes, certo? Como eu organizo os números? Simples. Quais os números que eu tenho em X? Ó, eu tenho o número 1 e eu tenho o número 3. Então, ó, origem, que é onde elas se cruzam, que é o ponto 0. Então, sempre a gente tem que tentar manter uma mesma distância. Como eu disse, com a régua fica bem simples para vocês. Sempre tentar manter a mesma distância. Coloquei 1 em 3. Por que eu só coloquei 1 em 3? Porque na letra X aqui, ó, descendo, que são esses valores aqui, ó, eu só tenho o número 1 e o número 3. Mas eu tenho 3 vezes e 1 3 vezes. Não precisa, eu só vou colocar um de cada. Se eu tiver 10 vezes o número 1, eu só utilizo ele uma única vez no meu plano cartesiano. E aí eu ligo. Já para Y eu tenho os números 3, 4 e 5, 3, 4 e 5. Ou seja, eu tenho os números 3, 4 e 5, mesmo repetindo. Então, ó, sempre o mesmo espaço, ó. 1, 2, 3. Coloquei até o 5. Mas, João Paulo, não tem 1 e 2. Pronto. Mesmo não tendo, eu tenho que deixar o espaço deles, certo? E agora eu vou ligar meus pares ordenados para descobrir as coordenadas. Geralmente vão vir letras aqui, A, B, C, D, para mim descobrir. Aí é onde eu descubro um ponto no plano cartesiano. Tipo, ó, o 1 está ligado ao 3, então 1, primeiro ponto. Se tivesse letras aqui para me representar, tipo o ponto A, o ponto B, o ponto C, aí eu representaria, por exemplo, ponto A. O outro, 1 e 4, e o outro ponto, 1 e 5. Observem que eu estou destacando os pontos. Já com 3 eu tenho 3, 3 e 4, 3 e 5. Encontrei todos os pontos. É justamente isso, encontrar os pontos. Certo? Então, nosso plano cartesiano seria esse. Temos que saber que ele é distribuído entre ordenadas e abscissas. Ordenadas no valor de y, lembrando, quando for número positivo no y, para cima, negativos, para baixo, no x, positivas para a direita, negativos para a esquerda. Sempre mantendo o padrão, ó. Se eu fosse colocar os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e aí poderia ir até o número desejado. Da mesma forma aqui, se eu fosse colocar menos 1, menos 2, menos 3 e colocaria até o número desejado. Certo? Nas atividades de vocês eu vi algumas peculiaridades. Tipo distância entre pontos, essas coisas. Mas uma questão me chamou muita atenção, foi essa terceira. Eu vou explicar para vocês a letra A. E aí vocês vão tentar as outras. A parte do plano cartesiano vai ser com vocês, caso a questão peça. Por exemplo, ele está falando aqui, ó, que A é 1, 2 e 3. E B é 4 e 5. Aí na letra A ele pergunta, quanto é A vezes B? Não é para vocês multiplicar, certo? O que é para vocês fazer? Descobrir os pares ordenados. Então ficaria, ó, 1 e 4,
é um par ordenado. O 1 daqui com o 4 daqui. E também teria 1 e 5. Assim, aí foi só para vocês entenderem que não é para multiplicar o valor de A pelo valor de B, não é isso. É para descobrir os pares ordenados. Feito com 1, aí eu vou fazer a mesma coisa com 2 e a mesma coisa com 3. 2 e 4, 2 e 5 são pares ordenados. 2 e 4, 2 e 5. E com 3 a mesma coisa, 3 e 4, 3 e 5. Descobrir os pares ordenados da letra A. Na letra B, a mesma coisa. Mas João Paulo é a mesma coisa, não. Porque na letra B da questão já está pedindo B em A. Então eu vou começar com os números de B, certo? Quando tiver A ao quadrado, aí eu coloco esses 3 valores vezes eles de novo. Aí eu vou ligar os termos de A, eu vou repetir o A 2 vezes e vou fazer meus pares ordenados, certo? Chegando aí, foi-se. Então, façam a atividade da página 75 e qualquer dúvida entre em contato, certo? Bom início de semana e boa atividade. Aqui não conseguirem, entre em contato comigo.